Não é errado ou sequer pecado orar ao Senhor em prol da bênção financeira ou da conquista de um bem material qual nós almejamos por necessidade alcançar. Contudo, com o passar do tempo, de uma maneira geral, o foco de visão de muitas pessoas passou a se basear somente na conquista de determinados bens materiais. Pessoas estas que no início da caminhada na fé em Cristo Jesus procuravam agradecer mais do que suplicar, ao invés de pedir incansavelmente em busca de algo que uma hora ou outra iria se consumir. Nós, como seres humanos, temos variadas necessidades que implicam diretamente na forma básica de se viver. É fato que não precisamos de muito para sermos felizes e termos contentamento com o que possuímos. Não podemos chamar de necessidade aquilo que fora gerado debaixo do desejo ganancioso de ter e possuir o que se não precisa realmente, mas só se quer alcançar para demonstrar força e poder. Se aprover ao Senhor nos conceder bênçãos materiais que estiverem em nossos corações, isso irá acontecer no tempo e do jeito que o Senhor reger nossas vidas. Mas esse não pode ser o foco principal de nossa adoração ou de nossa intercessão ao Senhor. Porque quando buscamos ao Senhor somente pelo que Ele pode dar e não propriamente pelo que Ele é, passamos a buscar por algo que nós, no fundo, sabemos que irá passar. Carros, casas e muitas outras coisas que podemos receber como bênçãos neste mundo são passageiras, por isso são chamados de acréscimo. Entretanto, quando buscamos por algo que nós sabemos que permanecerá para sempre, para a vida eterna, nos tornamos completos. Por isso, neste vídeo vamos experimentar a sensação de adentrar um ambiente de gratidão ao Senhor por tudo o que Ele já fez e pelo que ainda há de fazer. Iremos abordar 3 motivos para sermos gratos ou agradecermos ao Senhor. Dentre estes 3, existem muitos que são motivos para nós agradecermos, para nos entregarmos e nos rendermos aos pés do Senhor cada vez mais em adoração. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e ouvinte. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Meus irmãos e ouvintes, o primeiro motivo a ser abordado neste vídeo é literalmente o ar da graça. Não podemos jamais nos esquecer de agradecermos a Deus por isso, também denominado como salvação. Meus queridos ouvintes, sabemos que a nossa salvação é o Senhor Jesus. Ele é o ar da graça do Altíssimo, o dom imerecido qual não merecíamos, mas recebemos para a glória de Deus Pai. Agradecer pela salvação de Cristo é agradecer pela nova vida livre do jugo do pecado que Ele nos proporcionou, nos resgatando das garras inflamadas do inferno, concedendo um novo rumo glorioso para a vida daqueles que antes se encontravam perdidos em dissoluções e ideologias malignas. Ele nos proporcionou um novo começo, aonde já estava sentenciado o nosso fim, morrendo por nossos pecados sem fazer acepção de quem o aceitaria ou quem o rejeitaria. Proporcionou a vida daqueles que tomaram a grande e gloriosa decisão, a extraordinária graça de serem salvos, como também nos deixando as coordenadas certas para continuarmos em salvação. Neste sentido, a santidade empregada nesta nova caminhada não nos salva e sim nos mantém salvos. Nós somos salvos quando tomamos a grande decisão, mas nesta caminhada a separação é uma grande aliada para nos mantermos salvos, para herdarmos a grandiosa promessa do Senhor. Todos os dias precisamos agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho unigênito, ou seja, aquele que antes da ressurreição era o único Filho de Deus, que fora enviado para pagar o único e suficiente preço para a proporcionalização da salvação redentora que redimiu e resgatou a criação que se voltou a Ele. Ele deixou a posição de unigênito para ocupar a posição de primogênito, dando acesso a termos a mesma afiliação celestial de Deus em nós. O Senhor nos proporcionou a grande e maravilhosa graça de vivenciarmos a salvação.
E por isso precisamos agradecer todos os dias, pelo Senhor ter nos salvado das garras do inimigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10, a palavra diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15, também diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Livro de Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 25, diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia! O segundo motivo para agradecer a Deus está diretamente interligado com a expressão de um tão grande amor com que Deus nos amou e manifesta isso em algo denominado como cuidado. O Senhor cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Nem sempre iremos entender, mas a manifestação do cuidado de Deus está presente em vários pontos de nossas vidas, até nos mais difíceis de serem vividos. Sabe aquela porta que Deus permitiu que se fechasse? Talvez era Ele cuidando, porque aquilo que hoje te causava felicidade, futuramente seria o motivo do seu esfriamento espiritual. Sabe por que aquelas pessoas se afastaram? Às vezes era Deus cuidando de algo que hoje poderia tirar de você boas risadas, mas amanhã seria o motivo de um profundo estresse e uma decadência espiritual. Sabe por que determinados projetos não foram concluídos? Não deram certo? Não em todos os casos, mas às vezes era Deus cuidando de algo que hoje poderia ser o motivo de uma realização financeira, mas amanhã iria te causar dor e sofrimento. Quando Deus nos tira de determinadas circunstâncias, é um sinal de que Ele tem algo muito maior e melhor preparado para nós. Por isso agradeça, pois Ele tem cuidado de tudo. Quando é Ele que está regendo nossas vidas, podemos até enfrentar caminhos difíceis, contudo necessários, e o leve sofrimento da caminhada não há de se comparar com o extraordinário destino qual Ele já preparou para vivenciarmos. O cuidado de Deus é detalhista. Ele cuida de detalhes por detalhes de nossas vidas. Às vezes não entendemos, mas uma situação ou outra que Ele permite aqui é um livramento que Ele está nos proporcionando de algo que ocorreria lá na frente. Nós não vimos, entretanto, Ele já estava enxergando qual seria o futuro daquilo que hoje para nós parecia ser bom. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! Livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 29 ao 30, a palavra do Senhor nos diz: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! O terceiro motivo para agradecermos a Deus tem muito a ver com nossa história de fé na presença dele. A manifestação em nós de algo denominado por amor. É fato que nós sabemos que Deus é o próprio amor, mas a visão que temos do amor humano moderno pode distorcer a visão que temos do amor divino de Deus. O amor humano moderno não te permite sofrer, mas o amor divino de Deus permite. E não é porque Deus permite que nós sofremos que Ele não nos ama. Na verdade, o pai que não ama não corrige. O pai que não ama não permite que seu filho enfrente dificuldades para ter o seu caráter bem alicerçado e formado na honestidade, perseverança e luta. Mas o pai que ama sim, o pai que ama quando vê o filho errando corrige, além de não facilitar tudo que o filho precisa, ensina ao filho que
tudo que se conquista debaixo de luta, perseverança, honestidade e insistência. Então, quando Deus não inibe as frustrações, o sofrimento, as lutas, perseguições e as tristezas na caminhada, Ele está mais uma vez expressando o seu excelso amor por nós, nos moldando, ensinando e estruturando, para que não nos tornemos no dia de amanhã pessoas pateticamente fracas, sem auxílio ou direção. O Senhor está nos ensinando a sermos fortes e dependentes da presença dEle. O amor de Deus é tão grandioso que Ele entregou o seu próprio Filho para a propiciação de nossos pecados, para a remissão e salvação de nossas vidas. Toda vez que você sentir vontade de chorar pelas lutas qual está enfrentando, em oração agradeça pelo amor de Deus que te alcança todos os dias, pois ainda que hoje eu não entenda, amanhã eu vou entender que o amor dele está me sustentando, que o amor dele está me mantendo de pé, que é o amor dele quem está sendo manifesto em minha vida, em meio aos nãos, em meio às dificuldades. O Senhor está me ensinando, o Senhor está te ensinando a ser resistente, a ser dependente à presença dele, a ser bem alicerçado e ajustado, a ser bem preparado para enfrentar aquilo que ele permitir que venha contra a sua vida no dia de amanhã. Ele está nos ensinando, nos fortificando, nos estruturando, nos fortalecendo. Ele é o nosso guia, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso castelo forte, ele é o nosso amigo, e é ele quem está conosco na caminhada, nos garantindo que nós não podemos pensar em desistir, pois o amor dele está em nós, e se o amor dele está em nós, nós temos motivo de sobra para agradecer e continuar, não desanimar e nos animar, pois o Senhor nos ama, pois o Senhor nos espera, pois o Senhor nos capacita, pois o Senhor nos estrutura para não desistirmos. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de número 16 ao 18, a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 15 ao 16: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Aleluia! Nós temos motivos de sobra para dobrarmos nossos joelhos e nos derramarmos em profundo quebrantamento, com as lágrimas sendo constantemente enxugadas ao ponto de não termos palavras audíveis, mas só as que saem dos nossos corações, agradecendo ao Pai pela eterna redentora salvação, agradecendo ao Pai pelo cuidado celestial abundante e pelo excelso amor supremo dele por nós. Ah, você não tem motivos para andar cabisbaixo. Você não tem motivos para ficar entristecido. Você não tem motivos para pensar ou cogitar a desistência, porque apesar das lutas, apesar das provas, apesar das humilhações, apesar das perseguições, apesar de tudo aquilo que recaiu sobre a sua vida num instante, você precisa se lembrar da salvação que ele nos proporcionou, se lembrar do fato de que em todo tempo ele estava cuidando nos mínimos detalhes das nossas vidas, se lembrar que em todo tempo ele estava nos amando, quando ele deliberava ou não, quando ele fechava a porta, quando ele nos afastava de determinadas pessoas, ele estava expressando amor. Ainda que seja difícil, erga sua cabeça em louvor ao Senhor, declare que ele é bom, que ele
Ele é Deus, que Ele está acima de tudo e todos, e não é a prova, não é a luta, não é o deserto, não é o afastamento de determinadas pessoas, não é o fechamento de determinadas portas, não é a tristeza e sequer a solidão, não é a humilhação ou sequer a perseguição, a frustração, o sofrimento, as decepções que vão nos afastar do reconhecimento que temos que ter, de que Ele nos salvou, de que Ele cuida de nós e nos ama. Agradeça a Deus, pois enquanto você agradece, Deus prepara o resto da sua trajetória na presença dEle. Ele molda, Ele prepara nos mínimos detalhes cada experiência qual iremos vivenciar nesta jornada. Aleluia! Se você gostou desse vídeo, não é inscrito neste canal, é novo por aqui, eu te faço o seguinte convite: curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.